já escreveu, já editou um outro livro anterior sobre a Cacilda, chamado Matriz Cacilda Becker. Não sei se o pessoal já tem. E publicou diversos outros livros, entre eles 100 anos de história do Teatro de São Paulo, com Sábato e vários outros. Maria Tereza, que gostaria de falar uma coisinha antes. Depois a gente vai partir para umas perguntas, projetar algumas fotos da Cacilda, que são inéditas e que acho que talvez sejam interessantes. E daí a gente abre para perguntas de vocês. Certo. Eu me pergunto o que faz uma artista ser lembrada, pelo menos por alguns, depois de 44 anos de sua morte. Acrescentando que essa artista fez parte de uma arte que nós sabemos ser mais efêmera de todas as artes. A mais efêmera, mas paradoxalmente a mais próxima de todos nós. Isso porque reparte conosco esse dado essencial. Também nós não somos eternos. Muitas vezes guardamos, por alguns anos, um gesto, uma fala dita com precisão do que eles disseram no palco e que nos impressionou e nos ficou no ouvido. O que ficou em nossa cabeça é mais precioso do que uma gravação de espetáculo, ou um registro visual feito no momento, principalmente no caso de toda uma geração à qual Cacilda pertenceu, onde a palavra dominava e expressava um sentir profundo. Não era um teatro de imagens propositadamente poderosas como alguns dos espetáculos de hoje. Uma boa interpretação deveria estabelecer uma comunhão de emoções intérprete e público. Seus trajes, seu visual eram elementos de apoio. Além disso, uma boa realização teatral, um bom desempenho deve estar afinado com o modo de ser do seu tempo, visto que seu principal instrumento é o próprio ser humano. E aí eu daria um exemplo que depois a gente pode discutir e talvez você também possa acrescentar alguma coisa. A semelhança de interpretações, por exemplo, Procópio Ferreira, que era o grande ator dos anos 20, 30, mesmo 40, tinha um laivo do ator francês Louis Jouvet. Não que ele o imitasse, mas porque ambos viviam uma época e eram seres dessa época. E, ainda que transposto em arte, faziam do conhecimento do gênero humano um elemento primordial para suas interpretações. O gesto de lá era o gesto de cá, evidentemente não totalmente, mas, vendo o Jouvet em certos filmes, eu me lembrei de certos gestos do Procópio, porque a arte do teatro é uma arte do homem, uma arte humana, uma arte de um tempo. Então, o ator, por mais que ele transponha para a arte, ele tem o seu tempo gravado, né? E existe uma atriz americana que eu vi em cinema e na televisão, me parece que ela chama Lee Grant, e é da mesma geração que a Cacilda. E ela usa os mesmos meios interpretativos da Cacilda. Cacilda nunca assistiu, acho que nada dela. Agora, o que faziam elas quase semelhantes? Era a vivência de uma mesma época. Era a maneira que ambas encaravam a sua época. Era uma reprodução, elas reproduzem, não é, comportamentos, maneiras de ser daquele mundo, daquela época. Não é? E, voltando ao principal, o que torna a Cacilda objeto de curiosidade para alguns hoje em dia? O que a torna a grande Cacilda, como chamavam? Sem dúvida, por ter feito parte desse mistério que envolve essa profissão. A Igreja condenava essa profissão, não pelo seu comportamento moral, mas porque o trabalho de um ator era mentir.
E as suas almas não eram joguetes para serem trocadas a cada noite por seus inúmeros papéis. E de que maneira a Cacilda mentiu? Então, isso que nós vamos conversar. Bom, pergunta imediata, então. Como ela mentiu? Porque é uma mentira o que ela fazia à noite. Entendi. É. Enfim, as gerações hoje têm pouca chance de conhecer Cacilda, porque ela basicamente fez teatro. Ela sobreviveram 2 filmes, ela só fez 2 filmes, né? E, se eu não me engano, uma novela, que eu nem sei se restaram imagens ou não, e fora algumas cenas esparsas, imagens de entrevistas, coisas bem raras. O que era? Quais eram essas características da época que a Cacilda tinha nela? A voz dela, pelo que eu leio, né, era muito característica, e, obviamente, pelo que eu vi de Floradas na Serra, era muito característica. Essa era uma das marcas dela, era uma das marcas do tempo no teatro? Dizem que eu acredito que ela, como veio dos anos 40, ela tinha um pouco da Dulcina, mas muito trabalhada em cima. E acusavam a Cacilda de ter um sotaque italiano por causa dos diretores. Mas engraçado que ela foi, no começo, ela não tinha esse sotaque, vamos dizer. Ela falava muito bem, tanto que até você me perguntou sobre o rádio. Eles diziam na época que a voz dela era uma voz radiofônica, que era muito bonita, inclusive. Não tinha esse esgarçado que depois ela sofreu. E porque a Cacilda, Cleide, irmã dela, Cleide Ácones, e mais uma terceira que não era de teatro, elas eram filhas de uma professora. E essa professora, desde a infância, exigia que elas falassem bem. Tanto que há uma piada dizendo que Cleide Ácones pronuncia até os Hs. E elas falavam muito bem, era uma voz radiofônica. E ela foi perdendo com o tempo. Não sei se pela vivência, não sei se pelo sofrimento, não sei se por qualquer deficiência de respiração, mas isso não importou, ultimamente, pelo menos. Os 2 últimos êxitos dela, Quem Tem Medo de Virginia Woolf e Esperando Godot, ninguém mais falou sobre isso. E, a partir da Noite do Iguana, ela começou a se vigiar, tentando falar de uma outra forma que não foi. E depois ela falava muito depressa. Tanto que as pessoas diziam, Cacilda parece que está passando telegrama, em vez de falar mais calma. Porque o teatro brasileiro antigo se falava muito devagar por causa do ponto. Eles tinham que ouvir o ponto. E, então, o Celli, quando chegou aqui, disse, mas dá tempo da gente ir ao bar, tomar um café, voltar, e ele ainda está falando. Quer dizer, ele imprimiu um ritmo que a Cacilda pegou, e isso também reclamava um pouco, que ela falava muito depressa. Uma das coisas curiosas sobre a Cacilda é essa, né? Tem sempre... As pessoas fazem sempre alguma restrição, mas ela causava um fascínio desde a primeira vez que pôs o pé em cena. E eu queria pegar um pouco o seu depoimento, então, porque você conheceu a Cacilda, viu ela no palco e depois conheceu pessoalmente muito jovem. Você era uma adolescente, né? E queria que você falasse um pouco dessa primeira Cacilda, que fez peças com o Raul Lian, fez peças com teatro estudante, né? Com o grupo do Décio de Almeida Prado, aqui em São Paulo. E depois, como é que, se você puder relatar um pouco, como é que foi seu primeiro contato, sua primeira... Eu sempre me interessei por interpretações, por teatro e no campo assim, interpretação. E sempre ouvi falar de Cacilda Becker, uma moça do teatro estudante, que causou uma certa surpresa pelo talento, pela beleza. Ela vinha de Santos, foi para o Rio. E
quando eu a conheci, ela estava num período de rádio, porque ela fazia rádio, porque ela não tinha, assim, muito trabalho pela frente. Depois a gente vai falar do Julián e de outras coisas. Mas eu a conheci no rádio. Nessa ocasião que eu conheci, ela estava na Rádio América. Não era uma grande... Ali na Consolação, não era das melhores estações de rádio, mas ela estava lá. E ela fazia vários programas. Você acha que eu estou saindo do assunto? Não, por favor. Eu queria que você contasse do seu primeiro contato com ela. Então, o primeiro contato foi esse. Ela fazia esse rádio, e como ela não só ela apresentava cantores, como Jean Sablon, uma vez em outra rádio, mas ela era muito viva, muito inteligente, então usavam para fazer outras coisas. Ela fazia redação de programas. E ela fazia, inclusive, leitura de mão. Agora, naquele tempo não tinha xerox, não tinha nada. Eu acredito que as pessoas desenhassem à mão e mandassem para ela. E ela dava conselhos também para pessoas que escreviam cartas. Isso, então, era terrível, porque ela tinha uns 23 anos, muito afoita, muitas vezes. E uma vez eu vi, os conselhos dela eram terríveis. Uma moça estava muito zangada, escreveu dizendo que os pais eram terríveis, que não deixavam ela sair. Então, o conselho da Cacilda foi assim: fuja de casa. Então, isso aí foi uma coisa meio... Agora, ela fez também uns roteiros, acho que era o diálogo mesmo, não era roteiro, ela redigia, sobre temas. E eu levei para ela um tema, Joana d'Arc. Aí ela fez, me convidou para ver o dia que eles leram no microfone. Depois eu saí com o elenco, conversando, e eu disse para ela que eu gostava muito de teatro. E ela ficou espantadíssima, porque, naqueles anos, quem ia a teatro eram pessoas mais velhas. Não tinha jovens no teatro. Mesmo as sessões à tarde eram de senhoras. À noite, os casais mais velhos. E ela achou estranhíssimo que eu gostasse de teatro. E ela disse: eu vou fazer uma peça com o grupo de Universitário de Teatro, com o Décio, que é Gil Vicente, o Alto da Barca. Mas é uma peça muito complicada. Você tem que ler antes, porque você não vai entender nada. Aí eu saí dali, fui na Livraria Teixeira, comprei o volume que tinha o Alto da Barca e fui assistir. Depois a gente sempre conversava, ou telefonemas, ou qualquer coisa assim, e ela, uma troca de ideias sobre teatro. Ela estava afastada, só periodicamente o Décio de Almeida Prado, por intermédio de algum estudante da Faculdade de Direito, que conhecia a Cacilda, levou-a para o teatro. O que mais? Não, perfeito, é isso. Você tinha 16 anos, né? Eu devia ter 15 para 16 anos, e ela tinha 23, 24. E Mas o engraçado é que os jovens não iam ao teatro. Uma vez eu estava no ônibus e falei: eu vou ao teatro. Todo mundo olhou para trás para ver quem era aquele fenômeno que ia ao teatro. E nem existia teatro em São Paulo, era... Não, mas existia 40, né? Procópio e Dulcina, que vinham periodicamente. Do Rio para cá. Eu via Dulcina, vi Jaime Costa, vi... Perfeito. Mas era um teatro mais antigo, um teatro mais declamado. Dulcina não, Dulcina era fantasiosa, era uma grande atriz, dentro do gênero dela. Perfeito. A Cacilda, pelas conversas que eu já tive com você anteriormente, né, em entrevistas, e ela foi muito marcada por vários homens ao longo de sua carreira. Uma carreira que você, a partir dos 16 anos, digamos, acompanhou de perto. Qual foi o papel do Flávio de Carvalho, que é uma figura importantíssima no modernismo brasileiro? Né? Sim. Eu sempre faço um preâmbulo, não sei se vocês vão ficar cansados, mas só para poder introduzir a coisa. Ela morava em Santos, com a família, vamos dizer 37, 38, por aí, e ela conheceu Miroel Silveira, e o pai de Miroel Silveira, Valdomiro Silveira, que era um literato, um contista, reunia aí na casa dele artistas
promissores de Santos e pessoas de São Paulo que iam lá também. E frequentavam a casa, a Guiomar Fagundes, que acho que era uma pintora, a Lavínia Viotti, que acho que foi casada com um maestro célebre, um musicista célebre. E, provavelmente, Flávio de Carvalho apareceu por lá. Na nossa geração, a gente não falava das coisas. Mas do Flávio de Carvalho ela falava comigo. Ele marcou muito. Eu acho que ela tinha uma avidez, uma sede de saber muito grande. E ele devia ser muito mais velho que ela. Ela devia de ter 16, 17 anos. Ele devia ter uns 40 e tantos, sei lá. Eu procurei no dicionário, mas não achei a data do nascimento dele. Mas eu acredito que foi uma coisa, para ela, aquela cultura exótica do Flávio de Carvalho. Deixou-a muito impressionada. E ele logo foi pedindo ela em casamento. E depois ela ficou meio assustada com as ideias do Flávio de Carvalho. Ele tinha uma mania de metais. Então, ele fez umas bijuterias para ela usar. E ela disse que aquilo era tão desagradável, mostrou para ela umas casas modernistas, que acho que uma ainda existe, ali na Lorena, uma só, que é tombada. Nós vamos morar nessa casa. A casa era tão estranha que ela já ficou assustada. Depois disse, olha, nós vamos nos casar e vamos fazer a lua de mel da seguinte forma: vamos a pé de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, nessa hora, ela disse, não é possível mais. Mas ela guardou dele uma imagem muito bonita, porque ele abriu para ela uma cultura musical. Ela sempre dizia, foi o homem que me ensinou quem era Stravinsky, um homem que me ensinou quem era Debussy. Enfim, era uma cultura que a impressionou. É isso. Perfeito. E talvez o grande momento histórico da Cacilda seja o TBC, seja aqueles primeiros anos do TBC, quando ela e o TBC e o Teatro Brasileiro de Comédia, né, mudaram, revolucionaram o teatro no Brasil, embora, obviamente, tenha havido diversas manifestações anteriores, inclusive do Flávio de Carvalho, enfim. Mas aquele foi um momento marcante que mudou mesmo o teatro, fez nascer o teatro em São Paulo e mudou o teatro brasileiro. Até que ponto, isso eu ouvi do Zé Celso, o diretor, né? Sei. Que ele acredita que foi exatamente o encontro entre ela e o Celli, o Adolfo Celli, o diretor artístico daquele início do TBC, que possibilitou isso. O que o Celli trouxe e fez da Cacilda essa grande atriz? Agora, a Cacilda, como eu disse, não gostava de falar nada de passado, nem nada. O que ela dizia é que quem fez ela uma atriz foi o Zimbinski. Ah, tá. Que ela entrou para os comediantes e que, pela primeira vez, ela teve um texto na íntegra, pela primeira vez, ela pôde analisar a psicologia dos personagens, pela primeira vez, ele ensinou o que era a pausa, o que era isso, o que era aquilo. E ela captou aquilo tudo. Quando veio para o Teatro Brasileiro de Comédia, ela já estava, pelo menos, meio caminho, talvez mais um pouco andar, porque já tinha passado essa temporada com Zimbinski. Agora, o Celli veio e entusiasmou a todos, porque ele era da idade deles. Ele era, acho que, mais moço ou mais velho, 1 ano que a Cacilda. E ela, com essa sede de saber, ela, com esse entusiasmo pelo teatro, que ela cansava, todo mundo dizia, nossa, a gente não aguenta a Cacilda porque ela só fala de teatro. E ela se entusiasmou imediatamente pelo Celli. E o Celli, eu acredito, também por ela. Aí
ela se separou do marido e teve um breve... Eles dizem que a Cacilda casou com o Tchely. Não casou, não. Era um caso que ela teve de 1 ano, no máximo, muito velado, muito... porque ela tinha um filho, ela não queria perder a guarda do filho, teve uma certa... Agora, o que ele trouxe para ela como atriz? Ele falava que ele queria... A escola dele era um realismo físico, que, aliás, era muito compatível com o físico dele, porque ele era um homem encorpado, assim. E ele falava desse realismo físico. A Cacilda não tinha nada, não sabia disso. A Cacilda era uma atriz naturalista, tanto que ela foi louvada lá pelo Silvio D'Amico, um historiador italiano que a viu no Rio, que disse: esta Cacilda Becker é a atriz mais natural que eu conheci. Esse homem era uma pessoa importantíssima na Itália. E o Tchely fez esse realismo. Não que ela tivesse abandonado o naturalismo, mas era uma escola mais atual, mais contemporânea que a do Ziembinski, talvez, que era um polonês da Europa, já muito mais moço que o Tchely. E, então, eu acho que este realismo que ela pegou, e talvez esse físico que ele pedia, que a tocou muito. Então, ela fez uma mistura do naturalismo com o realismo que o Tchely propunha. Ela tinha um dom poético também muito grande, e tudo isso baseado numa emoção fantástica. Todo mundo dizia: essa senhora, essa mulher, essa atriz, um dia vai se arrebentar, porque ela ia... Mais alguma coisa? Não, perfeito. Não fala, me ajuda aí. Claro, claro. E vocês também. Se eu estiver saindo do assunto ou qualquer coisa, por favor, falem. Tá. Uma das coisas que se dizia da voz dela... Posso falar uma Por coisa favor. que eu esqueci? Por favor. Eu disse que eu conheci em rádio, né? Quando ela foi para o TBC, eles não gostaram muito. Aquela do rádio tinha um preconceito contra a gente de rádio. Não conheciam a vida dela no Rio. Ela tinha passado por São Paulo, assim. E os próprios colegas faziam ressalvas. Mas aquela moça do rádio, eles eram todos da filosofia, né? Gente que vinha da faculdade de filosofia, gente de alto nível cultural, os atores, né? Que vieram do amadorismo. Ai, aquela moça do rádio. Desculpe. Imagina. Uma das coisas que se falavam dela era a história da voz, né? Enfim, de que ela não tinha uma voz para tragédia, que ela começou a fazer tragédia no TBC e, enfim, ela conseguiu vencer isso? O que? Não. Eu acho que não, porque, pelo menos na cabeça das pessoas, naquela época, imaginavam atrizes trágicas com uma certa voz potente, né? Uma voz mais forte. E ela era para os pequenos, para o cotidiano, as heroínas do cotidiano, as heroínas sofridas do cotidiano. E o Tchely ficou, ao invés, talvez, de trazê-la, Antígone, foi Antígone que ela fez, a Antígone mais contemporânea, ele ficou entre esse... Deu um distanciamento para ela, que aí aquela emoção que ela tinha, ela não conseguia passar, e nem a voz dela era para a tragédia. E se ele tivesse trazido ela mais para perto da gente, ela ficou uma personagem longínqua. Mas não foi fracasso, não, viu? Muitos trechos foram muito bons. Agora, o grande fracasso dela foi A Filha de Iório, dirigida pelo Ruggiero,
que aí também exigia uma coisa. Filha de Óleo era coisa que ele fez para Eleonora Duse, para não sei o quê, e ela ficou completamente perdida. Aí foi um fracasso total, porque uma vez você me pergunta que frase que ela disse. Aquilo foi todas as frases erradas, eu acho. Não deu certo. E, bom, a gente falou, e é impressionante como quando você vai ler sobre a Cacilda, fala-se muito dos defeitos dela, dos momentos ruins dela, mas, ao mesmo tempo, é um fascínio em torno dela. E eu gostaria, a minha pergunta para você seria, qual é a peça que você mais gostou? Aquela que ela, enfim... E, por favor, se puder falar qual era o seu papel no TBC, na Escola de Arte Dramática. Não, eu nunca assisti a aula da Cacilda na Escola de Arte Dramática. Parece que não deu muito certo como professora, não. Porque ela ficava um pouco tímida. Porque ela não... Inclusive, ela era muito... Quando ela chegou no TBC, ela disse, eu sou uma principiante, eu só tenho 7 anos de carreira. E, como professora, ela se sentiu assim, vulnerável, né? Mas eu acho que grandes criações da Cacilda, você diz, as do Rio de Janeiro, que ela brilhou, Terras do Sem Fim, e Não Sou Eu, que a revelou como grande atriz, eu não vi. Agora, Nick Bar, dirigida pelo Celli, que aí ele, com esse tal de realismo físico, ela conseguiu uma cena, talvez, mais próxima do que ele queria, porque ela era um bar e ela era uma prostituta. E vem um policial e ela diz, eu sou uma dançarina. Então, ele disse, então, dance para eu ver. Essa cena era terrível, porque aí ela dançava grotescamente, inclusive ela estava bêbada. E isso deve ter agradado ao Celli, porque foi uma coisa... Sentiu-se alguma coisa. Agora, todas as peças, por que ela era... A gente guarda dela uma grande lembrança? Porque eram movidas por uma emoção. Então, isso eu acho que batia no público. Tivesse a voz que tivesse, mas era tão verdadeiro aquilo que ela trazia do íntimo, com toda a força, tanto que esta também que eu gostei muito, O Anjo de Pedra, era uma protestante religiosa, puritana, filha de pastor, que se apaixonava por um médico ateu. E o que ela me dizia, que era uma paixão tão grande, ela disse, eu estou tão cansada, o meu corpo está doendo tanto, de tanto que eu me apaixono por aquele... Isso ela disse na vida real. Quer dizer, então, isso era uma força muito grande, que, evidentemente, passava essa energia para o público. Que é um pouco aquilo que o Silvio D'Amico falou também, né? Que é a atriz mais naturalista que ele conheceu. Entre Quatro Paredes, por exemplo, aí foi esse exemplo. Entre Quatro Paredes, do Sartre, aquelas 3 figuras no inferno, aí ele pôde fazer, pelas fotografias que a gente vê, ele fez esse realismo físico. Porque elas fizeram coisas terríveis, fizeram laboratórios, e ele achava que cada uma deveria ser, ela uma cobra, o Sérgio Cardoso um rato, a Nídia Alice uma gata. E nesse sentido de... Entendi, perfeito. Você tem uma cena favorita da Cacilda, de todas as peças que você viu? Aquela que te marcou? Cena favorita. Eu me lembro muito do Pega Fogo, que ela fazia um menino, e esse menino era tão bem feito que, no Rio de Janeiro, Valmor Chagas fez um espetáculo que ele projetava essa imagem desse menino. E, então, a moça que fazia as projeções, não sei o quê, aí a gente disse, entra o menino. Aí ela disse, a moça que projetava, mas vocês mudam tudo, não era a Cacilda que tinha que entrar? Que menino é esse? Eu disse, de tão bem feito que era. E o que eu me lembro
do Pegar Fogo é quando o menino conta para o pai a tentativa de suicídio dele. Era muito bonita. Antígone também é difícil pensar, porque era tudo um todo, né? Que nos impressionava. Nessa última Cacilda 3 que o Zé fez, ele reproduz uma cena, exatamente a cena do suicídio. Do menino. Era mais ou menos daquele jeito mesmo? Era, sabe o quê? Que, inclusive, isso que eu disse, é muito difícil você guardar através de imagens, seja de vídeo, seja de cinema, não, porque aí o cinema é outra arte. As falas, né? Porque é tudo de uma época, é tudo de um estilo. O mundo anda, o mundo caminha, o teatro não para. Então, se você ouve pelo menos eu ouvi uma gravação do Pega Fogo, que eu fiquei mais ou menos assim. Mas não a cena do suicídio. É muito bem feita, com muita emoção. Porque ela era muito ligada ao sofrimento humano, ela conhecia muito bem o gênero humano e perdoava. Isso era das personagens, ela tinha tanta loucura para o teatro que as personagens eram irmãs, filhas, tudo dela. Então, ela perdoava. A alma tem um final triste, é do Anjo de Pedra, mas ela disse, não, mas ela vai encontrar alguém. Então, E quem que dirigiu Pega Fogo mesmo? Ziembinski. Ziembinski. Perfeito. Enfim, meados dos anos 50, ali, ela sai do TBC e cria o Teatro Cacilda Becker, com quem com o qual ela vai até fim dos anos 60. Qual que é o papel que assume, então, o Valmor no direcionamento da carreira e da arte dela? É o seguinte, eu acho que todas as grandes companhias, os grandes trupes, os grandes elencos são movidos por amor, claro, de um homem, de uma mulher, por uma mulher, Dulcina de Moraes, Odilon Azevedo, Procópio sempre tinha caso com a primeira atriz, mudava, tal. O TBC foi feito pelo Zampari, o industrial, mas pelo amor do Celli e da Cacilda. Isso ela falou numa entrevista. Com o Valmor aconteceu a mesma coisa. Ela admirava, ele era mais moço que ela, havia uma admiração mútua, que com o tempo foi se solidificando, né? E ele até escrevia aqui, era um conhecimento profundo de um e outro. Então, eles em cena se conheciam. E o Valmor dizia, é como um jogo de tênis. Não que um queira pegar o outro, mas queremos uma harmonia. Tanto que o Valmor, depois que a Cacilda morreu, ele praticamente não conseguiu fazer mais nada. E eles tinham essa parceria muito grande em cena, de respeito mútuo, mas eles jogavam. E ele era mais moço que ela. E ele pegou uma geração mais moça, uma geração mais não tão enfática quanto a da Cacilda. Então, e ele era muito racional. Ele era um homem racional, tanto que nós vimos o fim dele como o final dessa racionalidade. E a Cacilda emotiva. Então, houve uma mistura. Ele conseguiu apainar um pouco aquela emoção, fazendo-a mais poética, mais calma, e ela compreendeu. Ele era um ator que alguns até diziam que era muito frio, porque ele era uma pessoa muito racional, ele se autocriticava. Essa parceria foi excelente, não porque fossem iguais, mas que havia uma confiança mútua e que havia duas espécies de pessoa, um racional, outro emotivo.
O Me Valmor... ajuda aí, qualquer Não, por coisa, favor, muita não. besteira. Está ótimo. O Valmor, ele faz, de certa maneira, a ponte dela com a geração que vem nos anos 60, que é, Exato. em parte porque ele é gaúcho, né? E ele já veio para São Paulo brisolista, né? Ele já veio muito engajado e, digamos, levou ela para esse lado, enfim, até chegar no limite que foi a grande crise da devolução do Prêmio Saci, que foi um momento de explosão no Teatro Nacional. Ideia dele também, Ideia né? dele. Que ela sofreu demais com isso. Então, se você puder relatar um pouco isso e como é que o Zé Celso, o Caetano Veloso vieram a idolatrar a Cacilda. Né? Mas falo do Saci, não. Não, né? Não precisa. Você que sabe. Eu acho o seguinte, foi uma época terrível, uma época heróica, uma época de sofrimento, uma época de mortes, né? E as pessoas engajadas, as pessoas que queriam um Brasil melhor, elas deram tudo de si. Elas tinham um desprendimento muito grande. Cacilda não era política, não era marxista, ela era católica. Mas ela dava tudo de si no palco. Para esses jovens que eram artistas, devia ser muito importante ver uma pessoa que enfrentava seu trabalho a ponto de ter dor de cabeça. Ela tinha dores de cabeça constante, ela tomava aspirinas. E, por outro lado, a Cacilda, ela era uma mulher de teatro e sempre foi líder, desde pequena, pelo que contavam os familiares, né? Desde pequena, ela que comandava a mãe e as irmãs. E ela foi uma líder. Então, essa liderança dela, escondendo pessoas em casa, abrigando quem pudesse durante a Revolução, evidentemente, acho que soou muito, de uma forma bastante boa, para uma geração que, numa certa época, foi até contra ela, porque ela não era nacionalista de fazer peças engajadas sociais ou políticas. Eles foram contra ela. O Glauber Rocha, quando ela foi para a Bahia, saiu na primeira página, Cacilda, go home. Muito bom. Mas, enfim, ela chegou a participar de passeatas quando veio a censura mais pesada, né, no fim dos anos 60. Ela era uma ponte entre os atores e as autoridades que tinham muito respeito por ela. Inclusive, dizem, não sei, que um grupo de atores no Rio de Janeiro foi ao... Como é que chamava o primeiro? Ai, agora me fugiu. Como era o nome do primeiro ditador? Getúlio? Não, de 64. O Castelo Branco. Foram ao Castelo Branco e eram 7h da manhã. Então, todos os atores, Fernanda Montenegro, todo mundo. E aí, o Castelo Branco chegou e disse, o que é isso? Vocês acordando cedo? E dizem que ela falou, senhor presidente, não estamos para brincadeiras. O que nos trouxe aqui é uma coisa muito séria. Perfeito. Voltando um pouco no tempo, assim, ela fez poucos filmes e pouco audiovisual, digamos. O que acontecia? Do que eu conheço, que eu só vi Florestas na Serra. Na verdade, ela tinha uma interpretação muito leve, não era teatral. Ela fez um filme na Atlântida, com Grande Otelo, mas que ela mesma disse, o filme é de Grande Otelo. Ela tinha uma interpretação naturalista, muito diferente daquelas artistas que usa Eliane, não essa última Eliane, aquela da Atlântida. Era bem diferente. Mas não gostaram dela, pelo físico, não sei o quê, não deu certo. Aí depois, tanto que ela demorou muito para fazer filme, né? Foi o último filme da Vera Cruz. E eu me espanto, porque todas as críticas falam muito mal do filme, muito bem dela. Inclusive espantados, porque achavam que ela seria teatral e ela não era.
Um crítico da Bahia, que eu não sei agora o nome, mas que era tão importante quanto Paulo Emílio Salles Gomes aqui em São Paulo, comparou atrizes internacionais. Disse, essa moça, que ele talvez nem conhecesse bem, essa moça está na mesma altura que Bette Davis, está na mesma altura que Catherine Hepburn. E, no entanto, ela sofreu demais porque ninguém mais convidou para fazer um filme. Talvez achassem que ela fosse uma interpretação muito preciosa, né, no bom sentido. Talvez tivessem medo dela, né? Enfim, ela realmente se impunha, né? Talvez achando que ela ia dizer isso e aquilo. Não sei. Naquele filme do Valmor, outro dia vendo, São Paulo Sociedade Anônima, Sim. ela passa em frente ao MAP, mas está de costas. Eu reconheci por causa de uma bolsa que ela tinha e um casaco. Eu disse, essa é a Cacilda. Porque o Valmor inventou que todos os amigos tinham que participar do filme. Uns sentados na praça lendo, outros não sei o quê, que ele queria. Só tinha graça fazer filme se levasse os amigos como comparsas. E ela passa mesmo. Mas ela sentiu muito isso, porque ela disse que são meios tão mais simplificados. Eu tenho problema de voz, eu tenho problema dessa um pouco uma extroversão, uma coisa. E o cinema ia me ajudar muito. Enfim, ela morre em 69, quando tem aneurisma esperando Godot, acho que no Teatro Cacilda Becker, que era a antiga Federação Paulista de Futebol aqui na Brigadeiro, né? E, enfim, tornou-se uma lenda no teatro. Acho que a morte, como ela se deu, que foi, obviamente, vários dias depois, mas, enfim, ela estava numa peça de teatro. E tem uma descrição que eu ouvi, uma das lendas, um dos mitos que correm em torno disso, é que ela foi carregada para fora do palco com os braços e tocou na plateia, estava Marília Pêra e tocou no ombro dela. Muito bonito, só que não foi. Ela desceu pelo Zillertal, por uma escada aqui atrás. Não passou pela plateia, mas essa história é mais bonita. Ela tinha um administrador muito forte, seu Campos, foi ele que a carregou, e eles desceram pela escada que ia dar no restaurante Zillertal. Mas aí ela já estava praticamente. E o Décio de Almeida Prado, o crítico, fala muito bem. Quer dizer, foi uma vida a serviço do teatro. Ela quase não viveu a vida dela. Porque ela chegou no hospital com a maquiagem e a roupa do personagem. Não deu tempo de eles levaram ela assim. Os médicos que tiraram a maquiagem dela. E, enfim, ela ganhou essa aura de mitológica, assim, e se transformou, entre outras coisas, numa interjeição. Hoje se fala Cacilda correntemente. Quando é que começou isso? Em que ano? Ai, não sei. Eu acho que foi um pouco... Não sei, se alguém souber, até me diga. Porque é uma espécie de um palavrão, não é? É uma tentativa de não falar o palavrão. Talvez, em vez de falar uma palavra mais próxima... Exato. Não sei por quê. Não, e tem porque, o famoso, inclusive, ela foi muito louvada por essa... Esperando Godot e por essa morte, por essa vida. Quer dizer, não foi uma coisa... Talvez uma coincidência, né? Exato. E tem o famoso discurso do Caetano Veloso, que nós estávamos até falando, contra a censura, em que ele remete para Cacilda e passa a gritar viva Cacilda Becker, que é também é um momento icônico ali dos anos 60. Né? E, bom, acho que a gente poderia passar para as fotos, este livro que dá... Não sei, vocês não acham melhor isso? A gente ver as fotos... E daí aí depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Pode ser, Roberto? Sim, pode ser. Uhum. Ah, tá. Falei muita bobagem, João? O que a gente faz? Vem mais para cá. Eu já pus a cadeira ali no canto, já está naquele. Então eu vou lá? Não pode ficar. Se passar, a senhora eu passo. A senhora pode comentar. Ah, tá. Então, deixa eu pegar meus óculos.
Essa é luz, não. Não pode apagar a luz, não, né? Hã? Não precisa da plateia. Senão a gente não vê. Estou tentando só ver como é que... Tá. Colocar. Quer que volta e vocês falam para que quer que vira? Não, acho vai que não. passar. Isso são fotos da mocidade, né? Dela quando chegou ao Rio, 41. Essa já é TBC, a gente pode ver o porte, né? Uma pessoa elegante. Essa é uma foto de Santos, também do Kaufmann, que era amigo dela, um fotógrafo de Santos. Essa é a longa jornada. A longa jornada também foi uma coisa que deu certo problema, porque, principalmente, aí o que atrapalhou imensamente a interpretação dela foi essa cabeleira. Essa aí entre quatro paredes. Uma frase que ela dizia: eu preciso da maldade para viver. Isso eram pequenas, as três. Ai, obrigada. As três irmãs, Dirce, Cacilda e Cleide. Cleide Ácones, vocês lembram bem, porque é recente. Ali ela tocando piano, ela tocava piano e até a maturidade, ela sabia ler música. Aí a família, ali os avós protestantes, ela com a Cleide. Aí a Cacilda começou dançando, e isto que fez o Flávio de Carvalho ficar impressionado, porque ele gostava muito de dança. Então, ela dançava em Santos, dançava em São Vicente, nas praias, e foi fotografada também pelo Kaufmann. E, aliás, a dança, ela tinha descoberto, alguém deu para ela um livro da Isadora Duncan. Então, ela improvisava. Mas, engraçado que um crítico, Nicanor Miranda, o Miroel Silveira, chamou para ver um dia ela dançar, e o Nicanor Miranda: onde é que você foi buscar essa Isadorinha de subúrbio? Mas é muito bonito, né? Os gestos. Então, essa dança também ajudou muito a interpretação dela, né? E ela tinha um sentido de espaço muito grande. Também é Santos. Aí é rádio, ela já fazia rádio em Santos. Ela, a esquerda, a terceira, é bem jovem, bem bonita, né? A gente percebe, assim, com uma roupa simples, era uma família simples. Devia de ser rádio-teatro. Esse é o fotógrafo, Kaufmann. Esse também é do Kaufmann, também é Santos. Engraçado que ela tem uma expressão, que aí ela teria 19 para 20 anos, ela tem uma expressão bem amadurecida, né? Essa é Rio de Janeiro, também Teatro do Estudante. Isso também dos anos 40.
Ela com Zimbinski, na peça Não Sou Eu, onde ela começou a se revelar uma grande atriz. Os críticos do Rio de Janeiro chamaram a atenção, porque era uma personagem que batia muito com ela. Uma mulher que o marido tinha desaparecido na guerra e ele não lembrava de nada, e ela tinha certeza que era o marido dela, mas ele não se lembrava dela. Então, havia aquele sofrimento. Ela se identificava muito com essas personagens sofridas e problemáticas. Então, chamou atenção. Aí, o José Medeiros, aí já eram os comediantes, 44, por aí. Aí, esta peça, a tal de Não Sou Eu, que apareceram duas pessoas se dizendo as esposas deste... Ela está ali, a Maria Della Costa, e ela está ali. A fotografia é ruim, mas a gente vê que ela é natural, que tem uma certa naturalidade. Esse é o Zimbinski, também ainda mais moço. Isso é uma cena que ela fez com Abdias do Nascimento, do Otelo, num festival. Isso já é Fred Klima, que foi o grande fotógrafo dela, no TBC, já nos anos 50. É bonita essa foto, né? Ela dando aula na escola, vê que a modéstia dela não sentou ali, não, sentou do lado, né? Porque ela disse, eu sou igual a vocês, eu também não entendo bem. E ela trouxe peças que ela tinha feito, que ela tinha mais segurança, e o Alfredo Mesquita até caçoou, porque ela deu para todos os alunos a mesma cena para exame. Aí foi um aluno que fotografou Marco Jourdan, que não fez carreira. Ele foi aluno dela na Escola de Arte Dramática, anos 50 já. Essa é a Antígone, aquela 6 personagens à procura de um autor, que aí também ela usou um pouco desse realismo físico, porque era uma personagem, né? Ela não era gente, era uma personagem. Então, ela tinha um riso forçado que essa cena marcou muito. Aquela é uma comédia, Os Filhos de Eduardo. Ali é com Paulo Otran, em 6 personagens. Aqui é Na Ronda dos Malandros, uma peça também que não deu muito certo, porque era um humor que eles não estavam acostumados, um jeito de transmissão de ideia que eles não estavam acostumados, foi um fracasso. Mas não dela, ela fez bem, a Nídia também. Nídia Alice, aquela. Esta é Antígone, que junto tinha Antígone de Sófocles, na mesma noite, e Antígone de Jean Anouilh, que era uma peça escrita depois a França ocupada, né, pelos nazistas. A peça foi depois. Esta peça ela fez muito bem, porque aí era uma personagem contemporânea. Então, ela reivindicava liberdade e contra o Créon, que era o ditador. E ela fez tão bem que as pessoas diziam, isso aí parece que foi escrito para ela. E a Maria Clara Machado veio com uma série de atores do Rio de Janeiro para ver e fez o seguinte comentário, quando chegou perto da Cacilda, disse, Cacilda, você está se sendo. Essa agora veio Entre Quatro Paredes, que a gente vai ver. Acho que tem sequência, né? Entre Quatro Paredes, me parece. É.
ela com Nídia Alicia. Essa fotografia foi proibida de ser exposta no jornal Estado de São Paulo, censurada. Interessante se ver com esse realismo físico que ele tanto queria. Eles fizeram exercícios como bichos, como eu falei, sem palavras, cada um sendo bicho, e ela tinha um movimento de cabeça e de mão que parecia realmente uma cobra. Veja só como é exacerbado, né? Hoje a gente vendo fica assim meio assustada, dizendo... Ali é o Celli dirigindo, a gente vê como ele... Lá em cima é uma cena do aqui ele dirigindo a Cacilda e o Sérgio Cardoso. Você vê que ele está quase em cima dos atores, né? Querendo, assim, com força, querendo... Porque ele diz que eu usava um estilo meio violento, violentava os atores, nos sentimentos e na... Esta é o tal do Anjo de Pedra, que a gente falou, que ela fez a tal de moça protestante e que, no fim, ela perde o médico por essa mocinha. E a Cacilda ficava desesperada, queria mudar o fim da peça, porque tinha muita pena dela. Tem uma cena final que ela encontra um caixeiro viajante, bem grotesco, bem burro, bem tudo. Mas a Cacilda diz, mas quem sabe se vai dar certo? E acabava a peça, ela com aquele homenzinho horrível. E ela era uma mulher muito culta, recitava William Blake, mas era uma... Tinha o que o Décio disse, que nessa personagem ela conseguiu várias gamas, todas dando uma unidade. Ela era um sentimento de solidariedade, ela uma histeria, era religioso, era apaixonada. Tanto que eu falei que ela disse, eu estou com uma dor no corpo de tanta paixão por esse fulano. No palco, não que ela tivesse apaixonada pelo Maurício. Isso eu achei uma coisa muito estranha. Aquela também, aquelas duas de cima, são a Alma Wine do Anjo de Pedra, que a gente pode ver, principalmente nessa da esquerda, uma figura assim emocionante, né? Frustrada, derrotada. Embaixo foi a importância de ser prudente e a Dama das Camélias, que também ela tinha momentos muito bons, principalmente quando passou para o TBC, porque estreou no Municipal. Então, aquele palco grande não era muito afeito para os atores do TBC. Mas, quando chegou no palco menor do TBC, deu muito bom, muito certo. Esse, lá em cima, é também a Dama das Camélias, que ela cai em cima de um vestido de não sei quantos 1000 metros. Então, isso foi muito criticado, mas tinha momentos muito bonitos. E embaixo é o Paiol Velho, aí ela pegou aquele estilo naturalista. Agora, era um estilo teatral, não era o estilo do teatro de arena. E aí o Boal dizia, essa personagem não tem nada de brasileira, é uma caipira inglesa. Mas não é verdade. A gente, pensando bem, não é. Só que era uma época, era uma transposição desse... Né? E tanto que Manuel Bandeira gostou muito, chamou a ele que pôs a Grande Cacilda, porque se eu vi pegar fogo, achei que ela não ia fazer mais nada, de repente eu vi esta caipira. E ela tinha momentos extraordinários, diferente do naturalismo do Arena, claro. Olha, essa aí
também o Paiol, com Carlos Vergueiro. A gente, olhando bem, vê que é uma composição, entre aspas, né? É uma teatralização. Aí é um teatral, né? Aí é o tal do menino pega fogo. Aqui é um intervalo do Godot, com o Valmor. Aqui é a peça que ela estreou, do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca, ela com Fred Kliman. Uma peça do Ariano Suassuna, que também foi dirigida pelo Zembinski, muito bem, mas que não era o estilo que, naquele momento, queriam para as peças nacionais. Era uma coisa... Não sei, você que é crítico me ajuda. Como é que é? É uma coisa passar... Não é engajado, não era como o Ariano. Então, é artístico, não sei. Não é uma forma naturalista de representar, né? Era e não era. Era um naturalismo mais teatralizado. Tem um tom teatral no bom sentido, claro, né? Essa é muito boa, a peça do Abílio Pereira de Almeida. Esta cena, esqueci de dizer. Ele era um funcionário público, muito honesto, e ela uma dona de casa, classe média, beirando a baixa. E ela não aguentava mais essa vida. E ele tem ocasião de ganhar um dinheiro extra, muito bom, se desse um parecer contra ou a favor, sei lá o quê, e ela ficou desesperada. Então, ela tem uma cena que ela tenta se ajoelhar, essa cena, e que ele ergue, diz: o que é isso? Isso não é possível. Como é que você chegou a esse nível? Essa cena talvez seja uma das maiores da Cacilda. Esse tentar ajoelhar, pedindo, por favor, para ele aceitar o dinheiro. Esse é o César e Cleópatra, que também não deu muito certo, mas ela tinha momentos bons. Era Bernard Shaw. Aí acho que é uma comédia, acho que Virtude e Circunstância, qualquer coisa. Como a gente vê, ela passou de vários gêneros, né? Foi alterando várias... Porque o TBC e o próprio Cacilda Becker, para se manter, eles tinham um repertório meio variado. Essa Maria Stuart, que ela fez muito bem, principalmente a cena que ela vai se encontrar com a Elizabeth, que ela vem antes, né? Quem fazia Elizabeth? A Cleide Diáconis. E ela ocupa quase todo o espaço da cena, abrindo os braços, como era um gesto romântico que o Zembinski pediu. Ela ocupa toda a cena e fala: "Ai, nuvens sois livres, estou aqui cativa", etc. Uma coisa muito bonita, uma tradução de Manuel Bandeira, fazia muito bem. E a cena da despedida também, muito bonita. Da despedida, não, da morte, né? Quando ela se ajoelha para se confessar, e ela chorava mesmo. Engraçado que a gente, no Teatro Leopoldo Frois, eu e o Flávio Império ficávamos olhando lá de cima. E ela chegava a molhar o chão de lágrimas. Mas, imediatamente, acabava aquilo, ela pegava um cigarro e vinha fumando. Como eu estava dizendo, e aí contava outras histórias. Mas ela chorava e disse: "Olha, ela deixou marcas aí no chão, olha que coisa". Mas ela saía de cena, pegava um cigarro e vinha fumando. Não sei se isso é bom ou mal. Olha lá, está a cena do ajoelhado. Que ela ajoelha pedindo para ele. É ensaio. Ela ainda está com o papel na mão. Ela com Lélia Abramo, ela com Jardel.
ali A Visita da Velha Senhora, que também foi um êxito de público, mas não de crítica. Acharam que ela estava muito dura, porque essa coisa de não de sair do que era cotidiano, do que era contemporâneo, ela não se dava bem. E acharam ela uma figura, por culpa da direção, pediram para ela essa figura como se fosse uma múmia. Isso ela não sabia fazer e ela ficou meio atrapalhada. Mas, no diálogo que ela tem com o antigo namorado, era muito bem feito. Ali era uma... Aqui é a noite... Não, ali é um... Pode ser, essa aqui é A Noite do Iguana. Esse era um grito mudo que ela dava. Um grito... Não gritava, simplesmente fazia isso, na Noite do Iguana, que também era uma figura muito parecida. Tennessee Williams, uma protestante também, que encontra um pastor, Defouquet, tinha saído, não era, ali era a Olga Navarro, que era uma grande atriz também, e este senhor, que deve ter morrido, que era um ator da velha guarda, Ferreira Maia. Elas são antagônicas, ela é uma pessoa mais espiritual, a outra é uma pessoa mais sensual. Isso em Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Uma foto da... Acho que chega. Para dar tempo para as perguntas. Chega, né? Vamos mostrar mais um pouquinho? Acho que essa última, isso devia ser proibido, que é um casal de atores que discutem. Isso é o ensaio de Godot, que até o fotógrafo disse, não, eu quero que apareça essa fotografia, apesar do rosto estar, para ver o movimento de corpo e das mãos. Né? E ali, Floradas na Serra, essa direita aqui. E aí também é uma espécie de um musical, isso devia ser proibido, a vida de dois atores que, nos anos 60, estão completamente perdidos, porque o teatro deles já está morto. E isso também é da Antígona do Anui. Acho que chega, né? Ela com Zimbinski também, essa é bonita, talvez, para ver a expressão dela. Acho que... Só para abrir para as perguntas, né, que senão a gente não deixa muito tempo. Por favor, quem quiser pode perguntar. Boa noite. Eu gostaria de saber quantas peças ela fez assim, em toda a sua vida. Eu até tomei nota para não errar. Ela teve 28 anos de carreira apenas. E ela fez aproximadamente, porque, de repente, eu posso ter errado, 70 peças. Até a Fernanda Montenegro disse, Deus teve piedade da Cacilda. Com tão poucos anos de vida, concedeu que ela fizesse 70 peças. Obrigada. Maria Tereza Vargas, parabéns pela sua palestra. Obrigada. Emílio Fontana. Desculpe. Por que desculpe? De repente você é dos nossos, né? Você conheceu bem Cacilda? Pois claro. Eu fui amigo dela, realmente fui amigo dela e presenciei muitas dessas passagens, que então foi um momento de lembranças quando você percorreu toda a vida dela. Né? Você acha que eu não menti? Não, você foi de uma precisão fantástica, trazendo detalhes, uns que eu não conhecia e outros que eu nem lembrava. Né? Eu só quero corrigir uma coisinha. O Filho de Ório, ela não fracassou. O espetáculo era péssimo, era horrível.
Ruggiero errou totalmente aquela coisa. A Gabriele D'Annunzio, imagina, É. uma coisa difícil, e ela não tinha culpa nenhuma em relação a isso. E Porque ela também era uma... muito obediente aos diretores, né, dizem. ele era um maestro, né? Embora jovem, Ruggiero. Ela podia discutir, mas ela não ia. E o espetáculo foi uma cultura artística. Era ruim, né? Era ruim demais, era ruim demais. E acho que ela foi nessa ruindade também. Ela então né? embarcou nisso, fez o que fizeram e ela fez aquela... Mas você não concorda que foi, acho que a pior coisa que a Cacilda fez na vida? De que ela participou, eu digo. Que ela participou. Ela participou da pior coisa. Eu não me lembro de pior espetáculo do que A Filha de Óleo. Realmente eu me lembro. Não me lembro de coisa pior na vida. Agora, acho que a Antígone dela era muito boa. As segunda? Antígonas. Também. A Sófocles Não, era porque muito boa. ela mesmo disse, eu não tenho preparo clássico. Mas o Eu não interior da tenho- Antígone, que era tudo, né? Que É. ela tinha um interior muito forte, né? Isso era muito bonito, realmente. E ela era uma pessoa encantadora e que a gente amava. E uma coisa que eu acho que não ficou muito claro, talvez, na participação política, não esquecer que nas passeatas que saíram, todas as passeatas, junto com o pessoal da USP, etc., Cacilda saía na frente. Ela encabeçava a passeata, vinha todo mundo, 3, 4, 5 mil pessoas, e na frente Cacilda Becker. Contra a censura, contra tudo, contra a regulamentação da profissão, tudo, ela também subiu na escadaria do municipal, então Cacilda estava na frente, enfrentando cavalaria. Me lembro, a gente estava passando na São João, ali em frente ao Conselho Crispiniano, e estava a polícia marítima toda, com aqueles porretes que eles chamavam de Miguelão, né? Uns cacetetes dessa altura, e Cacilda na frente. Né? Ela era líder nesse sentido. Eu queria só lembrar isso, que ela participou de todas as passeatas. Certo. De todas as passeatas. Ah, ótimo, ótimo. É uma coisa que é muito importante. Só isso que eu queria dizer. Parabéns mais uma que vez isso. pela brilhante palestra que você fez. E lembrando essa figura maravilhosa, inesquecível, fantástica e, vamos dizer, romântica do nosso teatro. Romântica, exato. Obrigada. Boa noite. Eu não ouvia o início, mas assim eu fiquei curioso quando a senhora fala da mulher e da atriz que se confundem e a percepção de que talvez ela não tenha vivido a própria vida, que ela viveu uma vida praticamente de atriz. Agora, eu não conheço o trabalho, mas me impressiona, por exemplo, quando... Que força era essa? Então, a força dela transcende esses detalhes do tipo, o espetáculo era bom ou não era? Porque, assim, eu, às vezes, vou ao teatro por conta do diretor, da atriz. Em que análise é essa do espetáculo é ruim, de uma atriz que transcende esse sentido do teatro é ruim? Porque, assim, a minha ideia é quem diz que é ruim, se ela está lá? Você entende? Então, assim, que memória que fica dela? Para Cacilda, essa Cacilda que vocês conheceram, é importante o espetáculo ruim ou Cacilda estava além disso? E talvez ela não tenha tido chance, assim, enquanto ser que transcendia essa análise, porque ela estava marcada por algumas direções, por alguns comandos, que a força dela talvez não. Mas a minha pergunta seria: vocês que vivenciaram com ela, em termos de memórias dela, a memória do espetáculo ruim transcende a Cacilda dentro desse espetáculo? Acho que não, né, Fontana? Eu acho que ela foi de roldão com essa... Porque ela não... A minha pergunta é muito isso. Se eu estivesse assistindo, a presença dela, digamos assim, Não, para então, mim, ultrapassaria as falhas, ou ou o espetáculo ruim anula a presença dela? Acho que anulou um pouco, porque, inclusive, era um teatro que não dependia mais de uma figura ótima, era um conjunto que se ajudava, era um teatro a partir dos comediantes, do teatro estudante, da modernidade do teatro, era o elenco, não é?
Não era a Cacilda sozinha no TBC, era a Cacilda com os Imbis, Cacilda com o próprio Maurício Barroso, que fazia um bom, vamos dizer, um galã, como se chamava antigamente, Marina Freire, Raquel Moacir, que era uma grande atriz, Dina Lisboa. Era um elenco, e era um teatro formado por atores bons. Agora, ela aguentava o tranco também, porque ela era já quase chegando a uma figura genial, vamos dizer assim, né? Quando errava, errava, quando acertava, acertava. Então, e essa força interior, que acho que nem todos têm, que ela tinha, muito grande, que ela tirava de dentro a interpretação e a emoção, e ela só podia ter morrido mesmo, porque era uma coisa... O Godot era... Outra frase também que eu gostei, que ela dizia no Godot, ali à direita, assim, sentava e dizia: mas eu gostaria tanto de ser feliz. Mais ou menos assim, né? Eu queria tanto ser feliz. E o Godot, diziam que devia ser... já tinha sido feito na Escola de Arte Dramática, pelo Alfredo Mesquita, dirigindo. O Godot, o Beckett queria que fossem dois cômicos, né? Dois palhaços. E aí eu dizia: Cacilda, olha o que... Eu não tinha ouvido ainda isso. Olha o que essa escritora diz. Que teria, mas quem poderia fazer aqui? Dercy Gonçalves com Oscarito com o Grande Otelo. E ela disse: eu não vou saber fazer isso. Se é uma coisa assim, eu não vou saber. E tinha um personagem chamado de bonecos, chamado João Minhoca. Então, ela fez o Godot e pediu, eu acho que era na véspera: venha ver, será que eu não estou João Minhoca? Eu digo: não. Diminui um pouquinho, que você não fica... Mas quanto que eu diminuo? Eu diminuo um pouquinho, assim que você não fica João Minhoca. Porque eram os dois. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Foi maravilhoso, gostei pra caramba. Não conhecia da vida da Cacilda, foi maravilhoso. Deu para puxar bastante coisa. Na verdade, eu tenho duas perguntas e uma curiosidade. A primeira pergunta, entrando em um gancho que foi falado ali, deu para perceber que a Cacilda participou ativamente dessas passeatas, né, dessa fase de militarismo e tudo mais. E, por essa participação extremamente ativa, teve uma grande repressão com relação ao trabalho dela. Como que foi isso? Como que ela enfrentou? Se teve mesmo esse tipo de repressão? A minha segunda pergunta é com relação à nossa juventude atual. Como que a gente, os atores, os novos atores que estão na nossa contemporaneidade, a gente pode se apropriar dos elementos que a Cacilda utilizava, como, por exemplo, foi ditado aqui bastante, o naturalismo, como uma forma de desenvolvimento pessoal mesmo do ator, e que outros elementos a gente pode destacar como uma posição de desenvolvimento pessoal do ator. E a minha curiosidade é com relação à foto da Nidia Alicia, que a senhora falou que foi proibida de ser publicada pelo jornal. E eu queria saber qual que foi o motivo dessa proibição. O motivo é o seguinte, porque eram três figuras: um covarde, que era o Sérgio Cardoso, uma lésbica, que era a Cacilda, e uma mundana, eu não me lembro bem, a Nidia Alicia. Acho que era uma pessoa... Não era uma prostituta, era uma mulher encantadora, bonita, que tinha morto, acho que a filha, agora não me lembro bem. A Cacilda tinha se suicidado, o outro tinha sido covarde. Isso precisava ler e realmente eu não sei. Mas aí as duas... A lésbica vai em cima dessa... que a Nidia Alicia é muito bonita.
Então, as irmãs do Dr. Alfredo Mesquita telefonaram para o jornal, Teté e etc., não publiquem esta foto. É Fred Kliman a foto? Fred Kliman, é o grande fotógrafo da Cacilda, né? Que acompanhou a carreira dela, praticamente. Ele perguntou também o que os jovens atores de hoje podem aprender. Não sei, acho que, em primeiro lugar, ser fiel a uma vocação, né? Se você tem essa vocação, é procurar, né? Aí tem um professor que pode falar melhor do que eu, o Fontana. Mas eu acho que é isso, cumprir a vocação, estudar, o que é muito difícil hoje em dia, que as pessoas têm outros compromissos, elas têm para viver, elas têm que sair correndo para ir para a Globo, para fazer uma cena numa novela. Essas coisas todas dificultam. E o trabalho conjunto que o TBC proporcionou, né, era um trabalho sistemático que hoje não tem. Não existem mais, existe o Grupo TAPA, existe a oficina, mas, geralmente, são pessoas desconhecidas. Então, eu acho que cumprir a vocação estudando muito, né, a psicologia, a cultura geral, que a Cacilda queria muito ter, e se dedicar, uma entrega total, né? É cumprir a sua vocação e ir para frente. Talvez ela não tenha feito novelas nem filmes, porque ela diz que sofreu por isso, mas talvez ela não tivesse também empenhada em fazer isso. Ela gostava do palco, né? E não precisava. Então, dirigiu a vida dela para o palco. Ela disse: eu só sou feliz no palco. Assim, nas passeatas, se ela chegou a enfrentar a repressão, né? E dizem que ela tinha um teatro, uma série de espetáculos na TV Bandeirantes, né? E dizem que foi a direção da televisão recebeu uma intimação para tirar a Cacilda de... Dizem, não sei. Ela nunca comentou isso. Proibir a atuação dela, porque ela estava envolvida com essas passeatas, com essas coisas. Ela sempre foi muito fiel à classe. À classe. Não sei se foi verdade isso. Ok. Acredito que é isso, então. Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado, e muito obrigado, Maria Tereza. Obrigada a vocês também pela paciência.